O tema: retendo o que é bom, não é isso? Eu penso que nunca vi um tema tão precioso, tão oportuno. E olha que eu sou homem de congressos de pastores, né? Perdi a conta de quantos fiz e quantos participei. Mas que tema precioso. Eu não sei quem escolheu, mas eu julgo ser de uma felicidade grandiosa. E eu quero conversar com vocês. Não tenho a pretensão de dar palavras finais, mas eu peço a Deus que Ele permita-nos a graça de compartilhar impressões a respeito da vida, do ministério, da caminhada da nossa jornada. Inicialmente, eu deixo com vocês 1 Tessalonicenses 5. Vamos pensar em vários textos, nesses 3 encontros, né? E vamos agora, na verdade, fazer uma grande introdução, mas teremos 2 oportunidades ainda. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12, 1 Tessalonicenses 5, 12. Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Vede que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre. Observe que o apóstolo Paulo aqui, parece que ele, até o versículo 15, ele está falando basicamente de relacionamento. E no versículo 16, ele diz, regozijai-vos sempre. Parece uma transição. É como se ele quisesse dizer, desenvolvam relacionamentos bons em alegria, né? Vivam ou relacionem-se com respeito, com estima, com amor, em alegria. Essa coisa de vida cristã é para ser desfrutada também, não é? E essa coisa de retiro é uma amostra, é um exemplo de como pode ser gostosa a caminhada cristã. Mas depois ele passa a enumerar, como se fosse assim, resumo do que ele aprendeu ou quer deixar com a igreja, né? Ou conclusão. Então ele faz uma série de recomendações, como orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as Escrituras, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda espécie de mal. Aí como que ele quer dar uma bênção, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Claro que a palavra que nos salta aos olhos aqui é a do versículo 21, quando ele disse, examinai tudo, retende o bem. Reter o bem tem a ver com o segredo da vida. Guardar, poupar, reter, proteger, investir, valorizar. O apóstolo ele está falando como que concluindo tantas experiências, tanta coisa que ele viu, é como se ele estivesse dizendo, falando com a gente sobre o segredo da nossa caminhada aqui. O suprassumo de tudo. Gosto muito de
observar isso do ponto de vista de sabedoria, não só de emoções, não só de doutrina, mas de sabedoria. A Bíblia fala, o Senhor Jesus contou a parábola da semente, ou a parábola dos solos. Basicamente, ele vai nos distinguir, ou nos classificar, entre pessoas que recebem ou que não recebem, que não retêm. É a minha habilidade de reter o bom, o bem, que vai fazer toda a diferença. Vejam uma classe, uma sala de aula tem muitos alunos. Uns absorvem, outros não. Uma igreja, a sua igreja, tem muitos ouvintes. Você prega o mesmo sermão. Uns recebem, outros não. E quando entrares numa casa e a saudarem, cairá sobre alguns esta palavra, esta presença, eles recebem. Então, é esse dispositivo, esta habilidade de receber e de reter o que é bom, como que o segredo da vida. Que tipo de solo eu sou? Um amigo meu pastor estava contando que tem um guru aí de hebraico, bam mesmo, não sei nem descrever, doutores de doutores, talvez seja até acima do João Cavalcante, é coisa, gente grande mesmo. E estava contando que, acho que foi buscado no aeroporto, coisa assim, pegaram o táxi, foi para o hotel e tal, e aí no caminho começaram a conversar com o motorista de táxi. O motorista de táxi começou a falar alguma coisa lá sobre um texto lá do Velho Testamento. E esse senhor, então, passa a mão na caderneta e começou a anotar. E esse meu amigo, que era biblista, agora que ele terminou o doutorado dele, ficou assim espantado como que o seu guru estava anotando observações do motorista de táxi. E tirou dali uma grande lição. Então, o pregador pode ser fraquinho, irmãos. Então não fiquem desanimados agora não. Mas você pode reter ainda. Depende muito da nossa capacidade. Sempre que eu ia ouvir o pastor pregar na minha igreja, e até hoje eu faço isso, eu tenho essa prática, né, de abaixar minha cabeça e orar assim: Senhor, fala comigo. Quando eu vou ouvir ou ler a Bíblia, agora esse ano eu estou ouvindo a Bíblia, né, em áudio. Esse negócio de tecnologia é uma beleza. Então esse ano eu estou ouvindo a Bíblia toda em áudio. Então eu saio de manhã cedinho, vou dar a volta ao redor da minha casa, lá com uns 10 graus de temperatura, quase 100% de umidade relativa do ar, bem diferente de vocês aqui, né? Então eu estou lá ouvindo, mas sempre que eu começo, a minha oração é: Senhor, recaiam sobre mim as bênçãos prometidas àqueles que ouvem a Tua palavra. Eu sou um Zé Ninguém, mas uma coisa eu sou ouvinte. Toda a minha vida eu quis ouvir o Senhor, em todas as circunstâncias. Ouvir Deus falando através de pessoas, ouvir Deus falando através da sua palavra, ouvir Deus falando através dos acontecimentos. Mas ouvir e reter, e guardar a palavra de Deus, a vontade de Deus, a presença de Deus. Esse é o segredo. O apóstolo Paulo vai dizer que esse é o segredo. Segurar Deus, né? Como Pedro quis segurar Jesus ali na transfiguração. A queixa, ou a preocupação, ou a grande pergunta do Senhor é: encontrarei fé na terra? O grande assunto da Bíblia é a tal perseverança dos santos. Quando escreve a Tiatira, ele vai dizer: guarde o que você tem. Essa ideia quando Paulo escreve aos Gálatas, ele vai dizer: você tão rapidamente desviou.
Porque a vida é pródiga e o reino de Deus é abundante. Ele manda muita abundância sobre nós de palavra, de impulsos, de mensagens, entende? Mas a nossa capacidade de reter é que é o problema. Este é o segredo. Se, mesmo eu sendo limitado, porque tem uns, parece que Deus deu mais inteligência, mais QI, né? Mas mesmo eu sendo limitado, eu posso prosseguir se eu não perder tanto. Se a minha caixa d'água não for tão furada para guardar as bênçãos, as mensagens, os ensinos. Em Topic Brasil, a gente conversa muito sobre pastores que são ensináveis. A pergunta não é qual é o seu QI. A pergunta não é qual a sua conta bancária. A pergunta não é qual a sua rede de relacionamentos para influir e modificar. O grande segredo a grande pergunta é qual é a sua capacidade de receber dessa vida pródiga que temos e guardar o que é bom. Meu filho Tiago, ainda adolescentezinho, eu fiz ler Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se vocês já leram, é um livro que ensina a ficar rico, né? Não é de cristão, não, mas é uma boa leitura. E ele é adolescente, não, que ele terminou de ler, ele tem dislexia, déficit de atenção, mas terminou de ler o livro, aí eu imagino como é que ele leu aquilo e tal, e eu falei, e aí, você entendeu o livro? Ele falou, entendi tudo. Tudo? Eu não entendi, como é que você entendeu tudo? Entendi, pai. O negócio é o seguinte, pai, só fica rico quem investe. Tá certo. É isso mesmo, é mais ou menos essa a ideia. Que mais? Só investe quem poupa. Tá certo, é isso mesmo. Eu acho que você pegou. Que mais? Só poupa quem não gasta. Você entendeu mesmo o livro. Então, o segredo está nessa graça de receber de Deus e não perder, e não desperdiçar, e não deixar vazar. Qual é a grande queixa do Senhor com o povo de Israel? Esqueceste, para que não te esqueças. Não é assim? O tempo todo. Vocês não podem voltar rápido. Se você volta rápido, você esquece. Então, essa inabilidade de reter. Qual a discussão que eles estavam tendo no caminho enquanto seguia com Jesus? Porque não tem pão? Quem é o maior? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Aí Jesus pergunta assim, alguma vez eu mandei e vocês foram? Faltou alguma coisa? Não, não faltou não. Então por que todo esse raciocínio? Por que toda essa agonia? Por que toda essa ansiedade? É porque rapidamente esquecemos. Rapidamente perdemos o que já aprendemos. Eu sou tonto, eu sei que eu sou tonto. Eu vou visitar uma pessoa da minha igreja 10 vezes. 10 vezes eu tenho que ligar o Waze aqui, o GPS, para poder me levar lá na casa. Eu esqueço, eu não guardo memórias assim, de localização. Não sei se você é assim. A minha esposa, agora não, tadinha, minha esposa já está com meio século agora, então é diferente. Mas ela era assim muito, e uma vez acabou. Né, uma memória fotográfica. É muito triste essa vida. Eu procurei, quando eu tinha meus 23 anos, procurei um médico para ver se tinha jeito de resolver esse problema da minha memória, porque eu esqueço tudo. Só não sou pior do que o meu amigo Marcos Monteiro, porque trouxeram um amigo para apresentá-lo, e chamava fulano de tal, não sei o quê, e depois de algumas palavras de apresentação, meu amigo disse para o
o recém-apresentado. Eu nunca vou esquecer seu nome, porque eu tenho um primo que tem o mesmo nome que você. Eu tenho não sei o quê, e foi ligando as três ou quatro motivos, porque nunca esqueceria o nome do recém-apresentado. No que ele disse, semana passada você falou a mesma coisa. Né? Nós temos, é triste que você perca memória. Eu aprendo uma palavra em inglês, mas depois esqueço. Eu tenho que aprender o mesmo esforço para aprender outra vez. Então, quem tem o problema de memória que eu tenho, sabe o que eu estou falando. Agora, duro, triste, lamentável, é que a pessoa perca a experiência vivida. Entende? Ela se encontra com Deus, ela come do maná, entende? Ela toca Deus, ela ouve Deus, ela sente o calor da presença dEle e logo, logo está praticando de modo como se não tivesse vivido aquilo. Ela vazou, deixou vazar a experiência, o encontro. É por isso que a Bíblia ela é tão enfática em aspectos de recapitulação. Alguém definiu culto a recapitulação da salvação. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Todas as vezes que vocês se encontrarem, façam isso. Porque nós precisamos recapitular. Nós precisamos cantar os hinos para não perder. Nós precisamos fazer o nosso povo congregar regularmente. Porque se ele não fizer isto, ele vai perder o que viveu. Vai perder o que aprendeu. Não vai esquecer, talvez porque não tem o meu problema, não vai esquecer a informação, mas perde o calor, perde a experiência, perde o entusiasmo. Então, o apóstolo Paulo, quando ele está falando de relacionamento, de tratar as pessoas que estão liderando com carinho, com estima e tal, essa atmosfera, essa ambiência toda, é para não esquecer isso, para não perder isso. Vocês precisam estar juntos para não perder. Então, eu preciso tomar medidas concretas, práticas, para não perder, para reter. A gente, quando não quer mesmo perder algo, a gente não amarra um barbante no dedo. Eu, com esse meu problema, eu coloco a chave do carro, o óculos dentro do sapato, a chave do carro dentro do guarda-chuva. Então eu tenho um monte de esqueminhas para eu não perder o que eu não posso perder. Então, as experiências boas vividas, os amigos que a gente desenvolve, não é? Os encontros que a gente, em que a gente experimentou o calor da presença de Deus, né? Os abraços e tal, a gente tem que desenvolver estratégias, mecanismos, ideias, práticas para não perder aquilo. E à medida que a gente vai caminhando na idade, a gente vai valorizando mais e mais esse aspecto, esse segredo da vida. Então, retenha, guarde. Eu estava conversando ontem à noite com o pastor João e a Hélia falando sobre a minha leitura desse tema e lembrando de um estudo que fiz do livro de Eclesiastes, livro de Provérbios, na verdade. E qual é a máxima, ou quais são as principais linhas de Provérbios? Lá nós vamos aprender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando ele disse assim, examine todas as coisas e retende o bem, ele está se reportando, como Jesus já fez, o que muda são as palavras, ele está se reportando a todo um raciocínio de Israel, dos ensinos da lei e da sabedoria, de examinar todas as coisas. Então, Provérbios, a sabedoria em si, vai bater nessa tecla. Examine todas as coisas. Não seja inocente. Segundo o raciocínio de Provérbios, faça cálculos. O que quer dizer isto? Faça cálculos.
Jesus vai usar o raciocínio. Quem vai começar uma casa e não planeja para ver se tem como terminar aquela casa? Senão ele começa a casa e depois vê que o que tem guardado não é suficiente para terminar. Então faça cálculos. Nesse raciocínio de fazer cálculos, está incluído a ideia de guardar, de poupar, de reter. Eu devo falar mais à frente, permitindo o Senhor, mas eu gostei muito quando o pastor Sam Tipt mandou, pelo menos eu ouvi essa história, imagino que seja verdade, não tem por que não ser, mas que ele mandou a equipe dele reduzir drasticamente as conferências internacionais. Sabe por quê? Ele teria chegado à conclusão que a fama dele estava maior que o caráter. Você já ouviu algum pastor falar assim, não, eu não posso assumir esse ministério, eu não tenho estrutura para tal função? Faça cálculos. A reserva que você tem acumulado não é reserva de dinheiro, reserva de conhecimento, reserva de experiência, reserva de confiança e etc. Vamos, nesses 3 encontros, conversar mais sobre isso. Mas você tem guardado, reservado o suficiente para mais uma etapa de jornada? Faça cálculos. Por que será que o Senhor nos mandou descansar? Todos os dias. Alguém disse que, se não é que foi o João que me falou, alguém me falou, algum guru aí, que 8 horas, 1/3 do nosso dia dormindo, é algo fenomenal se você analisa a vida. Porque nós ficamos muito vulneráveis, não é? Quando você está dormindo, você pode levar uma facada, pode levar um tiro, um leão pode te morder, pode acontecer tudo. Você tá ali, você não tem vigilância, você está entregue, totalmente vulnerável. Então Deus te coloca, e a mim, todos os dias, 1/3 do dia, para quê? Recuperar reservas, energias. Aí ele disse, você trabalha 6 dias e para 1, não é? E trabalha 7 semanas e para 1. Então, ele nos fez pensar, nos preocupar com o acumular, com o guardar, e aí é que está todo o raciocínio do pecado, porque o homem vai pecar nesse ponto. E aí vai entrar o egoísmo de guardar o que não é mais necessário. Mas como todos os pecados, tem uma raiz no bem. Não é? Então, o segredo é o segredo da vida, esse tema que vocês escolheram, porque se eu administrar bem isto, eu vou mais longe. Poderia ser ilustrado com o tanque de gasolina numa longa estrada. A velocidade que você vai impor no carro tem a ver com o quanto que você pode gastar e onde você quer chegar. Então você não foi chamado pastor e pastora, esposa de pastor. Vocês são felizes e não sabem. Não vou não ter esse debate sobre pastoras. Mas definitivamente não fomos chamados para sermos pastores 5 anos, nem 10 anos. Né, pastor? Com 61, né? Então eu preciso fazer esse cálculo. Quando o pastor João falou sobre o sabático que fiz, depois de 20 anos ministrando, eu planejei e estimulo os irmãos a algo semelhante, que cada um de nós tem a sua própria configuração, não é? Então eu planejei uma parada de 6 meses. Planejado, não é algo assim que acontece, não. Então aí você vai tomar providências, guardar reservas, etc., para aquele descanso. Isso foi
tremendamente relevante na minha vida, para uma série de fatores, e depois poderia até ter um momento, se quisesse, para conversar sobre isso especificamente. Mas a vida tem a ver, a sabedoria nos sugere reter, guardar, calcular se o que eu tenho é suficiente. Naquela ficção Deixados para Trás, é uma ficção e tal, mas é bastante interessante como novela, e eu ficava impressionado porque quando os anjos queriam atacar os inimigos, o anjo, o capitão lá, perguntava: como é que está o nosso estoque de intercessores? Aí vinha lá o secretário e dizia: não, está muito baixo. Aí o capitão: vai lá, acorda fulano, acorda Beltrano, acorda ciclano, coloca para orar. E aí vinha outro relatório: já estamos com tanto de oração. Então tá, aí dava ordem: ataquem. O nosso andar tem a ver com esse cálculo que fazemos, se dá para ir ou se não dá para ir. Por que os pastores caem? É porque erram nesse cálculo. Não tem o suficiente para enfrentar aquela cobra dentro da igreja. Entende? E abrem uma briga. É porque não são mineiros, são goianos ainda, né? Mineiro, a gente aprendeu que não se acorda cobras que não pode matar, né? Então, falei dos 3 vieses de sabedoria. Já esqueci o primeiro. Examine a realidade. O que tem de pastor tonto no exame da realidade, mas quando dá água ao projeto, e ele é demitido da igreja, escrevem lá para o João Batista: tira esse homem daqui, é porque ele não examinou direitinho, não fez os cálculos direitinho. O terceiro viés é: evite o mal. Evite o mal. Que está tudo relacionado. Quando você examina a realidade, você descobre os veios de ouro, as preciosidades. Quando você faz os cálculos, são os seus armazéns, os seus estoques de experiências, de recursos, de descanso, de energia, né? E quando você evita o mal, também está relacionado, porque não se guarda, não se poupa, não se retém sem se desapegar, sem abrir mão, sem soltar, sem evitar o mal. Porque nessa prática de receber e guardar, você recebe muito entulho. Vamos ilustrar com o Facebook. Quantos aqui de vez em quando dão uma olhadinha no Facebook? Claro, tem alguns que não são terrenos, né? O que a gente faz no Facebook? Não é exatamente isto? Examina tudo. Opa, aqui tem uma pepita, tem algo precioso, né? Um videozinho, uma foto, uma frase, e você tem um arquivo de ilustrações de sermão. Não é mais ou menos assim? E aí tem um irmão falando mal do outro irmão, um irmão brigando com o pastor, um irmão denunciando, e você afasta. É um processo que Deus nos permitiu, né, de olhar tudo. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Examina tudo, leia tudo, entende? Retende o bem. E em seguida, ele vai dizer, concluir: examine tudo, retende o bem, abstende-vos do mal. Essas 3 figuras aqui são exercícios da sabedoria já lá do Antigo Testamento. Examine a realidade, retenha a energia, solte, largue fora o que não presta. Uma vez eu li um livro de uma psicóloga que não é cristã.
E, portanto, serve como exagero, como algo não evangélico, mas que ilustra o que eu estou tentando dizer. Ela estava almoçando com uma amiga de longa data, de anos. A amiga faz um comentário: o seu cabelo está horrível hoje. O que você passou nesse cabelo? Falar para a mulher que o cabelo está horrível, dizem que é um negócio assim perigoso. Aquilo serviu para despertar nela uma série de emoções, fluidos, etc. e tal, né? Ela vira para a amiga e abriu a carteira, tirou dinheiro para pagar o almoço, jogou em cima da mesa, virou para a amiga e disse: tire meu nome do seu catálogo. Eu nunca mais falo com você, você não é mais minha amiga, eu estou cortando você da minha vida. Ela fez uma recapitulação e chegou à conclusão que aquela amiga nunca tinha contribuído com ela. Aquela amiga é uma espécie de parasita. Todos nós somos sujeitos a isso, por circunstâncias, porque estudamos juntos, porque nossas famílias moravam perto e tal. Então, aquele indivíduo, ela chegou à conclusão que aquela pessoa só empobrecia a vida dela. Ela não tem o conceito cristão que a gente tem, rompeu ali. Mas eu aprendi uma lição com aquela psicóloga, que às vezes, com pessoas não, né? Mas que há situações, hábitos, mensagens, experiências, que você tem que ser assim radical, você tem que cortar aquilo fora, eliminar aquilo fora. Alguém falou com muita propriedade: não é tolo algum aquele que abre mão do que não pode reter para ter aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ter aquilo que não pode perder. Então, esses 3 vieses de examinar tudo, de reter o que é bom e de abrir mão do que não acrescenta. O apóstolo Paulo vai desenvolver esse 3º viés quando ele disse: o homem que pega para ser soldado, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Então, nós, pastores, precisamos desenvolver essa habilidade de soltar coisas. Às vezes, é uma experiência. Você fica matutando uma experiência. Você vai para uma reunião e um irmão lá fala uma frase. Ele surta. Aconteceu comigo, e não foi uma vez, não. Eu estou lá administrando a assembleia, porque Batista tudo é assembleia. Eu acho que vocês são um pouquinho mais sensatos, né? Aí estou lá administrando a assembleia para convidar um pastor. Eu viro, e esse pastor é o tal da história do táxi. Ele estava concluindo o doutorado dele, e já tinha um outro pastor que tinha também doutorado na nossa igreja, e então estava convidando e tal. Um irmão virou para mim e brincou, dizendo assim: pastor, você está se cercando de gente fera, né? Eu falei: posso ser burro, mas eu quero me cercar de gente inteligente. Literalmente assim. Levantou um irmão lá no último banco. Então o senhor está chamando nós tudo de burro? Então, já que estamos em assembleia, eu peço exclusão da igreja. Aí que ele me deu um tranco, as minhas pernas bambearam, aí esfriou lá a barriga e tal. Que luta para administrar, porque eu odeio constrangimento em reunião, odeio ambiente de constrangimentos, entende? E essa é uma das decisões que eu tomei. Eu não quero saber mais de reunião de constrangimento. Reunião de constrangimento não edifica, não constrói, entende? Eu não quero isso. Então, não preciso disso. Vá plantar fava. Então, aí volto para casa com a frase dele na minha cabeça. Então o senhor está chamando nós tudo de burro? Aí nessa hora eu preciso desse 3º viés. Eu preciso dizer para mim mesmo:
Você não fez nada errado neste caso. Certo? Você não podia ter feito nada para evitar isto. Isto é um acidente. Tá certo? Como dizia a sogra do pastor Silvado, Jesus salva a alma, mas não dá educação. Você não posso fazer nada. Então eu não posso permitir que esse infeliz destrua as minhas reservas. Faz sentido? Então, não é uma questão de necessariamente teologia, é uma questão de sabedoria. Examine tudo. Retenha, guarde, poupe, mantenha, conserve, proteja, invista naquilo que você pode precisar amanhã. Abra mão do que provavelmente não vai ser útil. Há coisa de 3 anos, peguei a minha biblioteca, olhei para ela, tinha um punhado de livros lá. A minha esposa Cristina quase deu um troço. Eu falei para ela, vou acabar com todos os livros que eu não toquei nele no último ano. Aí fui um por um. Não toquei. Tom. Se eu não toquei durante um ano... Aliás, a Cristina tem uma coisa, Hélia. Quando ela vai viajar, ela quer que eu use roupas melhores. Falei, bem, eu não vou usar na viagem a roupa que eu não uso todo dia. Aí ela pega a roupa, aí chega uma roupa, está apertada, a outra não tem bolso, a outra não sei o quê. Eu não gosto daquelas roupas, mas ela quer colocar a roupa mais bonita e tal. Então, voltando, não tem nada a ver isso aqui, voltando ao livro. Todos os livros que eu não tinha, que eu tinha passado 1 ano sem tocar nele, doei, pode vir cá, pegaram e tal, sumiram. Aí ficou lá só aqueles livros que realmente são úteis. A mesma coisa com o guarda-roupa. A gente guarda e conserva um monte de coisas que não nos são úteis. Preguei sobre aquela... Acho que já está quase na hora de parar, não está? Nossa vida, já passou do horário. Daqui a pouco vocês vão se livrar do pregador, né? Eu preguei sobre aquela experiência do Saul, que Deus mandou matar os amalequitas. Mata tudo, mulher, criança, tudo, tal, bezerro, cabrito, tudo. Aí vem o profeta. Por que você não obedece ao Senhor? Eu obedeci. Matei tudo. Mas ele tinha trazido lá os cabritos para poder oferecer o sacrifício, né? Aí o profeta fala assim, que barulho é esse que eu estou ouvindo então? Quando a gente guarda o que o Senhor já rejeitou, quando a gente guarda o que o Senhor já mandou tirar, isso faz barulho. Isso pesa. Isso suga as nossas energias. Essa semana eu estava orando com alguém e ele fez uma oração tão bonita. Ele fez assim, eu não lembro quem foi alguém próximo a mim, mas eu lembro da frase. Ele disse assim, Senhor, tira de mim tudo que o Senhor não colocou. Não é bonita a oração? Tira de mim tudo que o Senhor não colocou. Então o apóstolo Paulo vai falar. Acabou que eu não terminei de falar do sermão. Deixa eu voltar ao sermão. Então eu preguei sobre Saul e os amalequitas. Aí, por que você não obedeceu? Que barulho é este? Aí fui, preguei e tal. Quando foi no outro domingo, uma irmã me procurou e disse, pastor, aquele sermão foi poderoso. Falei, irmã, pastor, o senhor acredita que eu tirei um caminhão de coisas da minha casa? Um caminhão cheio, entupido de coisas. Eu falei, que bom, irmã, jogou fora, doou. Não, eu levei para casa do sítio, guardei. A nossa habilidade de reter o que nós não precisamos pode ser maior do que imaginamos. Posso terminar assim? A nossa habilidade, a nossa insistência
Leiamos a Bíblia de capa a capa com este viés do desapego, do abra mão. E vamos lembrar de capas escondidas debaixo da tenda. E vamos lembrar de tanta coisa. O segredo está em abrir mão daquilo que não nos é útil. Algumas coisas não só não são úteis, como nos sugam energia, porque gasta para manter. Quando você vai nessas grandes empresas muito desenvolvidas em termos de gestão, quando termina uma campanha, uma estação, por exemplo, eles fazem promoção para desovar determinado estoque a qualquer preço. Por quê? Porque guardar aquilo até a próxima estação, que aquilo vai voltar para a prateleira outra vez, gasta muito dinheiro. Então, nós guardamos coisas que consomem energias. A médica mandou a minha esposa tirar o útero, porque ele cumpriu o papel dele, mas chegou um ponto na configuração, não vai todas as mulheres aqui tirar o útero, não, é que chegou na configuração da minha esposa, da idade, etc, etc, era a coisa mais adequada a fazer. Às vezes dói, porque a gente carrega aquilo muito tempo, e aquilo faz parte, e a minha esposa, por muitos meses, ainda sente aquela coisa, porque aquilo faz parte dela. Aquilo que você valoriza tanto, que faz parte de você, mas que não tem mais utilidade ao Senhor, ao reino, ao ministério. Então, e o Senhor vai dizer, é para tirar, é para retirar, é para reter o útil, é para guardar o bom, é para examinar tudo. E essa é a arte que o Senhor nos propõe. Não é inteligência, não é dinheiro, não é fama, é a arte de guardar o bom e de abrir mão do que o Senhor já reprovou ou que o Senhor já descartou. A gente continua depois, que o Senhor nos abençoe. Amém?